Tiago, capítulo 4, dos versículos 13 até o 17. Amém? Vamos lá? Então diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós devemos pedir a Deus para que Ele coloque projetos, o desejo de empreender algo em nosso coração. Claro, tudo deve ser na direção do Senhor. Amém? Até porque andar nessa terra sem um propósito definido, sem sonhos, é viver uma vida sem sentido. Então, uma vez que seguimos a direção do Senhor, é muito importante que tracemos estratégias para alcançar os objetivos. Glória a Deus, e o Senhor gosta disso. E te digo mais, meu irmão e minha irmã. Com relação a negócios, por exemplo, você sabia que tem grandes empresários, grandes geradores de empregos espalhados por esse mundo, que não temem a Deus e que só têm o que têm pela permissão e vontade do Senhor, somente para que pudesse ter um crescimento econômico e milhares de portas de emprego pudessem ser abertas. Por quê? Às vezes Deus até procura servos dele para ocupar tais posições, e como não encontra, usa aqueles que, mesmo não temendo a Deus, se mostram mais hábeis, mais ousados para isso. E o próprio Senhor Jesus diz que os filhos deste mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Então, mesmo que os planos sejam dados pelo Senhor, até mesmo um ministério ligado às coisas espirituais, de Deus, precisamos entender que dependemos dele para tudo. Para respirar, para andar, para pensar, para falar. Dependemos de Deus para ter saúde e disposição para fazer as coisas que Ele mesmo colocou em nosso coração. Nesse exato momento, só estamos de pé por causa do fôlego de vida que o Senhor colocou em nós. Se Ele resolvesse tirar esse fôlego, já era. Game over. Amém? E Deus não se agrada quando enchemos o peito para dizer: amanhã vou para tal lugar. Mês que vem vou começar um plano, um projeto, vou viajar, vou comprar, vou vender, vou fazer isso e aquilo, enfim. E não colocamos Deus na frente. Não pedimos a sua confirmação, como essa passagem de Tiago capítulo 4 está nos dizendo. Olha só, vamos ver novamente aqui nos versículos 14 e 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? E sabe o que veio agora no meu coração, amado irmão e irmã querida? Aquele povo lá da Califórnia, lá de Los Angeles, Certamente na passagem do ano, na virada de 2024 para 2025, certamente muitos disseram: esse ano agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou começar tal projeto. E de repente, na primeira semana de 2025, viram todos os seus sonhos serem frustrados. Viram suas conquistas serem destruídas, meu irmão. Olha só isso. E alguns, infelizmente, foram ceifados através dessa tragédia. E, na verdade, o fogo ainda continua devastando. Tem muitas regiões lá sendo atingidas. E Deus, obviamente, conta agora com as nossas orações em favor deles, que estão passando por essa grande calamidade. Algo que nunca teve na história daquele lugar. Ok? Então, a palavra do Senhor nos diz que somos como uma neblina que agora existe e daqui a pouco se dissipa. E também lá no livro de Mateus, capítulo 6, o Senhor diz que não é para ficarmos preocupados com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu mal. Ou seja, o amanhã, meu irmão, pertence a Deus. Agora, no dia de hoje, devemos orar e dizer: Senhor, toma controle da minha vida. Nesse dia de hoje, dirija os meus passos. Me fala o que eu tenho que fazer, meu Pai. Glória a Deus. E quando agimos assim, mostramos para Deus que somos dependentes dele para todas as coisas.
E também não pode ser uma coisa somente da boca para fora, mas deve ser algo que esteja enraizado em nosso coração. Deve ser um estilo de vida totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor, né? Isso é agradável a Ele. Por quê? Eu imagino o Senhor olhando para nós lá da glória. Com certeza, para Ele, nós somos que nem um grão de areia. Então pense nesse grãozinho de areia enchendo o peito e dizendo: vou fazer isso e aquilo. Meu irmão, se Deus disser, mas não vai mesmo, basta que Ele dê só um sopro e aí tudo cai por terra. Portanto, como a palavra de Deus nos orienta com relação aos nossos sonhos e projetos, devemos sempre dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Pois quando o homem procura agir de maneira contrária a esse ensinamento, meu irmão e minha irmã, o que ele irá mostrar ao Senhor é exatamente a sua arrogância e prepotência. E no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 5, diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Olha só que forte isso, né? Por outro lado, a Bíblia também mostra que aos humildes Deus concede a sua graça. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Glória a Deus. E aí, para encerrar, temos o versículo 17, né, desse capítulo 4 de Tiago, que diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, temos que colocar o Senhor Deus à frente de todas as coisas e dizer em todo o tempo: se Deus quiser, farei isto ou farei aquilo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo está no controle dele, é Ele que manda e desmanda. Amém, meu irmão? E fazendo assim, certamente o Senhor será conosco. Glória a Deus.